Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo ou ouvindo esse podcast, mas desde já é um prazer ter você aqui conosco. Hoje o episódio 51 e olha, rapaz, com certeza você que está aí assistindo, você que está do outro lado, vai ser muito abençoado, porque a conversa hoje vai ser muito boa. Mas, antes de qualquer coisa, para quem ainda me conhece, quem está chegando aqui com a palavra pela primeira vez, meu nome é Wilson Moura. Pela graça de Deus, estamos aqui há 2 anos e pouco fazendo esse podcast. Eu, o Madison, o Rodrigo, o Gabriel, o Jefferson também, que está lá em Sorocaba. Agora é um sorocabense, né? Acho que quem mora em Sorocaba, sei lá como é que é. Está lá em Sorocaba, também faz parte desse podcast. Então, temos aqui recebido diversas pessoas, muitos projetos legais, muita coisa boa já passou aqui por essa mesa. E você com certeza vai ser abençoado também nessa noite. Noite ou o horário que você estiver assistindo aí. Certo? Então, já me apresentei e eu queria, você que já viu a descrição do vídeo, já viu a capa, você já sabe quem está aqui comigo, mas eu quero que eles se apresentem, para quem não conhece, esses dois abençoados aqui, e vamos hoje falar sobre um livro que eles escreveram. Deixa eu achar aqui, cadê a câmera? Essa aqui. Vamos botar aqui essa outra. Hoje eu estou aqui de host, de operador, de tudo aqui, tá? Mas vai dar certo. E estou aqui com esses dois abençoados, com a Bruna Monastirski. Isso é difícil. Para escrever toda a vida, eu vou pesquisar lá no Instagram para não escrever errado. Toda a vida. E o Wendel Costa, né, Wendel? Isso. Assim, mas quero que vocês se apresentem, contem rapidamente assim, a história de vocês. Né? A gente sempre se apresenta aqui, a pessoa vem aqui. Às vezes eu faço um resumo, mas não, vou deixar o pessoal se apresentar. Dar as suas credenciais, né? Não sei se vocês viram, até a gente brinca aqui, não sei se vocês viram um tempo atrás rolou um vídeo de acho que era uma igreja, não lembro onde era, que o cara ia apresentar o pastor, não sei se é pastor presidente, pastor que é pregado, né? E falava, foi tanto adjetivo do cara, o reverendíssimo, e não sei quem, como é que é, cidadão, não sei quantas cidades, e uma apresentação meia hora para apresentar o cara. Na hora de pregar, faltou tempo. Aí alguém brinca aqui, que até diz, aí Paulo, quando vai se apresentar, escravo de Cristo. A gente sempre brinca com isso, mas eu queria que vocês se apresentassem. Primeiras damas, né? Claro. Primeiras damas. Então, já estive aqui, né? Não sou mais caloura. Exatamente. Sou Bruna Monastires, que sou filha de Deus, né? Pela graça do Senhor. Sou casada com Walter Cleison Monastires, que tenho 3 filhos. Gosto de escrever, né? Não sei se posso dizer que sou escritora, mas tenho essa... Eu não tenho livro, eu não posso dizer que só porque eu não tenho livro publicado, mas você já tem. Então, sou escritora, sou servidora pública, enfim, gosto de fazer muitas coisas, gosto de ensinar. Tive o meu encontro com o Senhor ainda na adolescência, mas por razões que até talvez o livro explique, eu não frutifiquei muito no início e graças a Deus o Senhor me resgatou de alguma maneira. Amém. E eu, pela graça do Senhor, estou aqui hoje e tenho procurado viver uma vida frutífera, né? É um desafio para nós. Então, eu acho que eu diria isso, sou Bruna e quero ser uma cristã frutífera. Rapaz. É responsabilidade. E agora, Wendel, o que tu fala depois disso? Bem, vou seguir o roteiro aí, né? Eu sou cristão, convertido ao Senhor desde maio de 1995, né? Já vamos completar 30 anos caminhando com o Senhor. Sou graduado, sou formado em engenharia civil e análise de sistemas. Também sou funcionário público, né? Inclusive trabalho com Bruna. Trabalhamos ali na justiça, no juizado, né, de Parnamirim. E sou pastor, né? Sou pastor ordenado desde 2011. Eu e minha esposa, né, Oriana, fomos ordenados em 8 de janeiro de 2011. Pastoreamos igrejas, fundamos igrejas, na verdade, mas minha esposa adoeceu em 2016 para 2017, nós fomos obrigados a parar. E aí foi quando a gente iniciou o ministério que eu lidero, né? Que é o Ministério Águios. Não sei se acho que vai ter um momento que a gente vai falar sobre isso. Aí eu
eu não vou me delongar nisso. Mas basicamente é isso, né? Sou escritor, apesar de não ser um escritor profissional, mas, enfim, né? Escrevemos já, esse é o segundo livro meu, dessa vez em coautoria, né? Com Bruna. E é uma longa história que a gente vai contar um pouquinho aqui hoje, né? Sobre essa escrita aí do livro. Mas eu acredito que é isso. A definição é essa mesmo, né? Que Bruna usou. Servos, né? O Wendel, servo de Deus, servo de Cristo, e estamos aí para servir ao Senhor. Amém. Então, o episódio de hoje vai ser, no nosso episódio 51, chegamos ao 51, tem por título O que impede seu crescimento espiritual? Lições da parábola do semeador. E hoje nossa conversa vai ser baseada num livro que vocês escreveram, né? Que tem por título, inclusive vocês estão com o livro, né? A parábola do semeador, Fundamentos para uma vida frutífera. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Pronto. Ó, dá para ver. Deixa eu mudar a câmera aqui. Da parábola do semeador. Esse é o livro que vai basear nossa conversa. Não vamos entrar no livro até para não tirar, né? Assim, dar aquele spoiler, para a pessoa poder comprar o livro e se edificar no livro. Mas lógico que o livro ele é baseado na palavra. Então a gente vai tirar lições da palavra hoje. E aí, eu queria já começando saber de vocês, primeiramente, o que levou vocês a escrever esse livro? Como surgiu assim a ideia? Às vezes, né, você como pastor, não sei se foi talvez pregando em cima da parábola do semeador, você começa escrevendo ali o esboço da pregação e depois, rapaz, pode virar um livro. Não sei se foi assim, queria que vocês falassem primeiro e depois como surgiu essa coautoria, né? Primeiro teve o desejo do livro, depois veio fazer em parceria, como foi isso? Eu vou começar porque, na verdade, foi como é que começou a história por trás do livro, né? Tem aquela a história por trás da música, né? E esse livro ele tem uma história muito, muito interessante. Desde que eu me converti, comecei a trabalhar com discipulado. Eu era novo convertido ainda, eu já trabalhava com discipulado. Era professor, fui professor do estado do Rio Grande do Norte, trabalhei como professor também. E algum tempo depois da minha conversão, acho que uns 7 anos, eu fiz, aliás, antes disso eu fiz teologia, fiz instituto bíblico e eu percebi uma dificuldade nessa parte de ensino, né, das pessoas. E me dediquei bastante, depois que eu fiz o instituto bíblico, acho que terminei em 2002, eu comecei a preparar um material de discipulado baseado nas 6 doutrinas básicas que estão descritas lá no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2. E quando a gente foi ordenado ao pastoreio, a gente foi enviado para iniciar uma igreja aqui em Parnamirim, Passagem de Areia. E aquele discipulado era um discipulado que tinha se mostrado assim, muito, muito bom, muito fundamental, eu diria, porque são as doutrinas básicas, a Bíblia chama de rudimentos de Cristo, né? Então aquele discipulado ali foi algo que eu vi que Deus tinha me dado e, enfim, era fundamento. Eu tinha certeza que o que faltava nas igrejas era discipulado, né? Faltava essas doutrinas básicas. Então, quando a gente começou a pastorear, a nossa igreja funcionava em grupos familiares, mais ou menos como a Ibavim funciona, né? Em PGM, e a gente aplicava essas doutrinas básicas. Inclusive, um casal que foi a nossa cobaia, assim, foi um casal chamado Cleison e Bruno, né? Walter Cleison e Bruno, eles passaram por esse discipulado, era 1 ano. E a gente viu, né, o crescimento espiritual na vida deles. Eu e minha esposa, a gente discipulou eles na casa deles mesmo. E depois eles foram participar conosco da igreja. Então eles eram nossos obreiros, juntamente com Roliane, né, que é outra pregadora. E a gente viu o crescimento espiritual. Mas quando a gente iniciou a igreja, começamos... Eu liderava um grupo familiar, Bruno e Cleison, né, lideravam outras pessoas. A gente começou a perceber que as pessoas não... Assim, havia uma certa dificuldade delas aprenderem a palavra e frutificar, ou seja, agirem naquela palavra. Então, a gente fez isso no primeiro ano, no segundo ano, repetimos esse mesmo discipulado para as mesmas pessoas e a igreja foi crescendo, mas ao longo de 2, 3 anos eu percebi aquelas pessoas que já tinham passado por esse discipulado 3, 4 vezes, continuavam fazendo as mesmas coisas erradas, os mesmos pecados. Então eu comecei a me questionar
o que é que estava errado, se era eu que será que esse discipulado que eu preparei não está bom, será que está faltando alguma coisa, será que o problema está em mim, será que o problema está nas pessoas? E eu questionei muito isso ao Senhor, mais ou menos ao longo de 4 anos, já perto da gente parar de pastorear devido a enfermidade da minha esposa, né? A gente foi parando, ela foi adoecendo, uma enfermidade psicológica, né? Então, eu acho que foi mais ou menos nessa época que Bruna veio falar comigo. Eu não me lembro exatamente o tempo, né? Mas Bruna veio me perguntar, veio me questionar sobre a parábola do semeador. Porque ela disse que estava... Aí senão eu vou entrar na parte dela, né, Bruna? É melhor ela falar. Aí ela começou a me questionar sobre a parábola e eu fiquei... Eu nunca tinha estudado essa parábola. Aí eu fui estudar para responder a ela. Aí eu vou passar para ela, porque aí já parte da história vai para ela, né? Você contou a parte do lado de lá, né? Do pastor, do líder. Para mim, a parábola, ela veio como uma parábola vai para qualquer ovelha, né? Para qualquer pessoa. E esse é o sentido das parábolas. Eu olhava para a parábola, eu lia, né? Eu acho que eu estava começando a ler os evangelhos de forma mais pontual, lendo com calma. E quando eu cheguei nessa parábola, eu ficava... que tipo de solo eu sou, né? Então... Para quem não conhece a parábola, mas Jesus vai falar de um semeador que lança as sementes e essas sementes caem em alguns tipos de solo. E aí tem o solo que a semente nem penetra, ela não chega nem a entrar porque ele é duro, aí tem o solo que ela entra, mas ela não consegue gerar raízes por causa das pedras. Tem o solo espinhoso, que a planta até começa a crescer, mas os espinhos sufocam. E tem o solo frutífero. E Jesus, né, quem leu a parábola, sabe que Jesus explica para os discípulos, né, não para toda a multidão que está ouvindo ele, mas ele explica para os discípulos que a parábola a semente era a palavra ministrada e os corações das pessoas eram esse solo onde a semente caía. E eu comecei a ler e fiquei, mas eu sou o quê aqui? Porque eu não me sinto frutífera, mas eu também não sou totalmente à beira do caminho, mas eu fiquei nessa dúvida. E foi uma dúvida boa, porque a parábola ela tem esse sentido mesmo. As parábolas de Jesus, embora algumas pessoas possam pensar que a parábola é uma historinha tipo fábula para trazer uma moral da história, não é. As parábolas de Jesus são histórias que contêm enigmas. Jesus quer ele quer contar histórias com enigmas para que só quem tem os olhos espirituais abertos compreenda. E ele explica isso lá em Mateus 13, né? E se a gente voltar lá no Velho Testamento, uma parábola que tem isso é a parábola que o profeta Natan conta para Davi, né? Quando Davi peca, que o profeta vai confrontá-lo, ele não chega logo dizendo, você pecou. Ele conta uma história, a história do homem rico que pegou a cordeirinha do homem pobre, para que no final da história Davi entenda que ele não tinha escapatória, era sobre ele aquilo ali. E as parábolas, elas têm esse sentido de você ler, de Jesus está contando a parábola e você começa a se identificar com alguém, daqui a pouco você cai no arapuca da história e você percebe que você é aquele pecador, você é aquela pessoa. E foi mais ou menos assim que eu me senti. Acontecia muito com os fariseus, né? Sim. Às vezes Jesus começava a contar a parábola, eles pensavam que era outra coisa e tal, e daqui a pouco, tipo assim, tem até alguns que falam, né? Eles perceberam que Jesus falava sobre eles. Algumas vezes caía a ficha depois que já estava ali envolvido na história. Exatamente. Então, Jesus usa desse recurso, né, literário até, e eu fui envolvida nisso. Eu fiquei, meu Deus, mas eu sou o quê? Não, eu sei que eu não sou frutífera. Mas será que eu estou... Eu não entendia. E eu achava que Jesus estava falando de pessoas salvas e pessoas não salvas. Mas como assim? Porque tem 4 categorias aqui. Então, ele não está falando só de salvos e não salvos. Aí eu fui para o pastor, para saber, né? Então, basicamente, foi essa dúvida que eu levei até ele. Aí, continuei. E o pastor não sabia responder direito, né? Então, eu disse, Bruno, nunca estudei bem... Vamos estudar. Aí ela jogava uma dúvida, isso. Como a gente não trabalhava no mesmo órgão exatamente, né? Eu trabalhava lá no tribunal. Aí ela mandava dúvida pelo nosso chat interno. Eu tentava responder. Aí, na verdade, esse processo acabou se tornando, por causa disso, acabou se tornando um processo meio que a gente foi fazendo junto. Ela meditava de um lado, eu meditava no outro para não passar vergonha, né? Para poder responder, e acabou sendo esse processo junto. E o que aconteceu? Foi quando a gente parou de pastorear e iniciamos o Ministério Ágios. Exatamente, foi nessa parte aí. Então, a gente registrou o domínio, né? Nosso domínio agios.org,
e criei um blog para as pessoas que vieram para participar do ministério, que basicamente foi Walter Cleison e Bruna e Gustavo e Juliane, nossos filhos, ou seja, eram os obreiros que eram nossos principais obreiros na igreja. Eles, cada um foi para uma igreja diferente. Eu nem fui para a Igreja Batista Vida Nova, na verdade eu fui para um outro ministério, e cada um foi para uma igreja diferente, mas eles, vamos juntar aqui para a gente fazer um ministério itinerante, né? Eu já conhecia eles, já tinha discipulado, assim, estávamos em unidade de pregação, de doutrina, né? E aí por isso que eles vieram fazer parte do Ministério Águios. Eles foram para Ibavim, eu fui para outro ministério, cada um foi para o seu. E eu criei blogs, então eu criei um blog para Bruna, né? bruna.aguios.org, eu tinha o meu e tal. E um momento que eu não me lembro exatamente quando, veio uma palavra muito forte ao meu coração. A gente já tinha passado por esse processo de entender a parábola e veio ao meu coração o seguinte, ensinem sobre a parábola. Só que eu não me lembro exatamente porque eu estava muito ocupado, estava com vários projetos. E eu pensei logo em Bruna. Eu disse, Bruna, que tal você criar textos sobre a parábola do semeador? A gente vai estudando, aí você passa para mim, eu reviso, e você desenvolve, né, o texto. E aí foi quando ela desenvolveu e criou os primeiros textos no blog dela, né? Quer falar, Bruna? Porque foi o seu blog, né? Foi. Aí eu fui publicando, ele ia revisando, basicamente foi esse trabalho construído dessa forma. E eu me lembro que em seguida, passado um tempo, quando eu já tinha feito alguns textos, você se interessou por gravar aulas no canal do YouTube. Acho que foi isso. Aí eu peguei os textos dela, pedi permissão, apesar de a gente ter feito, não foi bem junto, ela fez, eu revisava só. Aí eu disse, Bruna, posso usar os seus textos para criar um estudo em vídeo? Ela, claro, pode. Tal. Aí eu peguei os textos dela e fui criando roteiros e dei várias aulas. Acho que são 8 aulas de 40 minutos que tá lá no canal do Ministério Águios. E então, na medida que a gente ia desenvolvendo, né, eu comecei a pregar sobre isso em várias igrejas. E onde eu pregava sobre esse assunto, os pastores diziam, nossa, que pregação interessante, como né, diferente, não sei o quê. Então, quanto mais eu pregava, mais vinha iluminação sobre o tema. Né? E aí Bruna começou a pregar também sobre isso. E ficou tão assim, o feedback era tão bom que algumas pessoas chegaram e disseram, né? Por que vocês não publicam um livro? Na verdade, disseram para mim, quando eu pregava, né? E ficou, sim, foi fortalecendo a ideia de fazer um livro. Só que aí o desafio era, eu não posso fazer esse livro para mim, assim, eu sendo autor, porque eu usei os textos de Bruna, base. Eu desenvolvi mais. E ao mesmo tempo, Bruna estava completamente sem tempo, né? Acho que foi naquela Rafael estava recém-nascido, eu acho, né? Quando surgiu isso. E também ela pegar o material que eu tinha desenvolvido e ela fazer sozinho para ela, seria meio que injusto, assim, porque eu desenvolvi, então acabou sem ter a intenção, a gente acabou desenvolvendo junto isso aí. A gente não tinha a menor pretensão de escrever livro com isso, né? E aí conversamos, eu conversei com o Cleison, conversei com minha esposa, só para deixar bem amarradinho, né? Sobre isso, eles disseram, não tem problema nenhum e tal. Aí a gente, vamos fazer um livro, pronto. Aí, só que daí, para se ele ficar pronto, foi um grande desafio mesmo, assim, foi bem difícil, né? Foi bem difícil porque eu não sei, você disse que nunca escreveu um livro, não, né? Mas ainda não sei se um dia escreveria. É como um filho, é como ter um filho, assim. Imagino. A não ser que a pessoa escreva um livro de qualquer jeito. De qualquer jeito, mas esses livros que a gente escreve, eles são frutos de coisas que a gente vivenciou, experienciou ao longo de anos, né? Então tínhamos que ter tempo, a gente separava um tempo, né? Eu me lembro que Cleison, se não fosse nossos cônjuges, né, principalmente Walter Cleison, esse livro não teria saído, né? Eles deram todo o apoio, foi assim fundamental, né? Eu me lembro a Bruna, a gente discutindo cada parágrafo, a gente discutia. Ela vinha Cleison com um cafezinho. Ele tá ali só ouvindo. Só ouvindo, Então foi isso. Ficava com o Rafael, né? Ficava com o Rafael.
Então foi fundamental. E Bruna, vou dizer, né, confessar aqui para os telespectadores, ela chegou a dizer, eu publico sozinha esse livro que eu não tenho condições mais de continuar. Eu disse, não, eu vou esperar. Deus vai dar tempo, Deus vai dar condições para você continuar. O trabalho é seu, é injusto eu chegar e publicar esse livro só para mim. Então, foi difícil realmente, mas conseguimos, né? Quando terminou, a gente finalizou esse texto, assim, foi um ufa gigante, né? Imagino. Esse processo todo, vocês lembram mais ou menos quando começou essas discussões? Você fala que começaram a discutir sobre a parábola do semeador, mais ou menos em que ano foi? 2015? Foi. Eu ainda era pastor, né, da igreja, e quando ela começou os primeiros textos do blog, eu já não era mais pastor da igreja. 2018, eu comecei a escrever. Pronto. Então, o processo todo, a gente pode dizer que levou no mínimo uns 7 anos para gerar das primeiras ideias até o texto finalizado. Porque, assim, para quem nunca escreveu um livro, né, eu sei que tem gente que escreve rápido, eu não sei como é que acontece, mas é muito da maturidade do texto. Você escreve uma vez, mas aquele texto mesmo ele vai amadurecendo. A próxima vez que você pega ele, você já melhora, você já traz um novo aprendizado, alguma reflexão. Enfim, e foi sendo amadurecido, né? E como o Wendel falou, né, se a matéria que você usou para ensinar, para pregar, quem prega, eu não sei que Bruna prega, sei que você prega também, eu de vez em quando prego, se você pegar o mesmo esboço e for usar de novo, você traz. Quando você vai estudar, quando está estudando, você revisa várias vezes. E se você ministrar uma vez, se for ministrar a segunda vez, você não faz igual. Ainda que você pode seguir o mesmo roteiro, mas na hora vem outras aplicações, vem outros exemplos. Por quê? Porque nós vivemos um momento que está na vida, né? Então, tudo isso influencia. Exatamente. Muito legal. Eu queria saber, então a gente viu como surgiu a ideia do livro. Mas aí quando vocês decidiram publicar, o que vocês pretendiam com a publicação do livro? Foi a necessidade que você... Eu acho que já fica assim, deixa você falar lá no início, né? Você via a necessidade das pessoas de frutificar, como vocês colocaram aqui, que o subtítulo é frutificar. Então, mas que levou vocês de fato, assim, não, ó, eu sei que tá muito bom, a gente já dei 8 aulas em cima disso, já preguei várias vezes, mas eu quero que isso vire algo que as pessoas possam pegar. O que foi que levou a isso, de fato, assim, ao último, assim, não, vamos virar um livro mesmo. Vocês lembram? Eu falo... eu vou dizer algo assim, que talvez as pessoas não acreditem, mas assim, nós somos cristãos e a gente acredita que Deus fala conosco, né? Sim, com certeza. Eu creio que Deus falou comigo. E isso foi, na verdade, quando os textos estavam sendo feitos por Bruna, ainda no começo. Eu vi algo, não foi aquela voz de trovão, não foi um trovão. Tu escreverás um livro. Não foi assim, foi... Mas ficou vindo ao meu coração isso. Depois que eu vi aquela voz dizendo, comecem a escrever e ensinar sobre a parábola. Algum tempo depois, veio aquela impressão, né? Aquela coisa... você ou vocês, eu não me lembro, vão publicar um livro sobre a parábola. Então, foi meio que uma direção de Deus, mas isso foi muito no começo. Então, eu meio que coloquei na prateleira, disse, isso não tem condições, era um negócio muito inicial, né? Muito incipiente ainda. E aí, quando a gente começou a pregar mesmo, principalmente eu, né, Bruno estava com o Rafael ainda muito pequeno, ele estava pregando pouco, mas eu estava pregando bastante sobre a parábola. Tanto é que o pessoal dizia que parecia que eu só pregava a parábola do semeador. O pastor da parábola. Então, isso foi crescendo e os roteiros foram sendo desenvolvidos. E foi quando eu propus a Bruna isso, né? Por causa até do feedback das pessoas. A gente ia a muitas igrejas e as pessoas meio que ficavam assim de boca aberta com aquele ensinamento. Então era algo que Deus tinha nos dado. Então, quando você tem um ministério específico, que é o nosso caso, é um ministério de ensino. O ministério de ensino ele só tem sentido se você está ensinando algo que ninguém ensina. Assim. Tem outras pessoas que podem até ensinar, mas é algo específico que Deus nos entregou. Uma mensagem, e nós já tivemos... isso. Uma mensagem que é nossa, então a gente precisava colocar isso para a igreja do Senhor. Sim. Não podia ficar só para nós ou para né, naquele círculo fechado. Né? Então o livro ele é uma ferramenta muito boa. Muita gente já leu esse livro e tivemos feedbacks de pessoas não leigas, pessoas pastores, pessoas que têm entendimento.
e eles já tivemos bons feedbacks no sentido de que esse livro precisa chegar à igreja, né? Teve uma irmã que comprou, acho que foi 8 livros desses. Minha irmã, ela leu, gostou tanto que comprou 8 para dar para missionários. Levou, ela queria mandou para um missionário, acho que ali na parte da América Latina, ali Colômbia, não sei, esqueci, saiu mandando para vários pastores. Que legal. A pastora Marione, né, Melo, mandou lá para a pastora Ângela Valadão, disse que esse livro, a igreja tinha que ter acesso a esse livro. E ela falou com a pastora Ângela, né, que é a tia da Ana Paula Valadão. Sim. Ela é fundadora do Ministério Gideões da Oração, que é um ministério que tem no mundo inteiro, né? Ela foi tão tocada pelo livro que pediu, mande para ela. Nós autografamos, né, e enviamos para ela lá. Então, que seja uma semente, né? Sim. Então é isso. Entendemos que Deus nos direcionou para fazer isso porque é uma mensagem fundamental, uma mensagem importante e uma mensagem específica que nos foi dada. Eu digo assim, eu e Bruna, mas ao Ministério Águios, digamos assim, né? Porque os outros pregadores todos foram muito influenciados por a mensagem, né? E está incorporado na pregação deles também. Entendi. Falei muito, diga aí, Bruna, também. Sobre a mensagem do livro em si, né? Por que a mensagem é relevante, por que ela é importante? E eu olho muito para mim, né? Porque quando eu li a parábola e comecei a entender, eu digo, é por isso que isso aqui não está dando certo, é por isso que eu não consigo avançar em determinadas coisas, porque às vezes a gente tem a impressão, e infelizmente hoje, às vezes um evangelho muito água com açúcar que é ministrado, as pessoas acham que vão para Jesus e isso... E eu acho que eu entendi isso na minha adolescência, embora eu recebi um evangelho verdadeiro, mas eu acho que eu tinha essa falsa impressão de que eu vou para Jesus e a minha vida e tudo vai ficar muito bom, eu não vou ter desafio. Ele vai resolver como num passe de mágica todos os meus problemas. E a parábola mostra justamente o processo de como você recebe a palavra de Deus. E esse processo, até que você se torne alguém frutífero, é lento, é gradativo e tem dores, tem sofrimento, tem desafios. Então, eu acho que a relevância desse livro é isso, pessoas novas convertidas, ou pessoas mesmo que já estão há muito tempo caminhando, mas não avançam, entenderem que elas só vão avançar se elas sofrerem, né? Porque vai ter o processo, a gente vai falar sobre os solos, mas tem um processo que elas precisam seguir para que aquela palavra dê fruto na vida delas. Não é esperar que, com um passe de mágica, né, num dia ela é uma pessoa incrédula, não acredita, ou é ansiosa, enfim, não tem fé, e do nada Deus vai transformar ela numa pessoa de uma grande fé. Não acontece dessa forma, tem que ser o processo. Então acho que essa é a mensagem. Antes de a gente entrar na parábola propriamente dita, eu queria a opinião de vocês. Por que vocês acham que tantos crentes, vamos dizer crentes, né, porque o nosso público aqui principalmente é crente, e a parábola foi falada para crentes, para discípulos. Por que vocês acham que tantos discípulos de Jesus têm dificuldade de frutificar, de ter uma vida frutífera? Porque a gente fala isso direto, né? O Brasil está caminhando para ser um país, talvez daqui a alguns, sei lá, eu já vi estatística, mas não lembro agora, 10, 20 anos, talvez a metade da população seja evangélica. Está caminhando para isso. Mas, na prática, a gente vê pouca mudança no nosso país. A corrupção continua do mesmo jeito, a violência do mesmo jeito, os problemas que sempre existiram continuam existindo, e pouca influência nós, de maneira geral, temos exercido no nosso país. No ponto de vista de vocês, já pensando, né, com toda essa bagagem que vocês têm da parábola, por que tantos crentes têm dificuldade de frutificar, ficam imaturos, são eternas crianças que não amadurecem, né? Você está olhando para mim, então eu vou começar, né? Depois o Bruno complementa, né? Eu ainda continuo achando que é necessário o discipulado. Aquela ideia que eu tinha, que foi que gerou todo esse questionamento, é necessário o discipulado, né? Mas há esse processo, né, que Bruna comentou, é um processo. Cada um de nós ele vai passar por essas fases, né? A parábola do semeador, ela respondeu esse questionamento de Bruna, né? Que eu sou que tipo de solo? Será que eu sou um solo à beira do caminho? Será que eu sou... No final eu vou revelar que solo eu sou. Mas a parábola nos mostra que há um processo, né? Então eu acho, com relação ao Brasil especificamente, eu acho que há muita falta de doutrinas básicas. A falta... não adianta você querer, por exemplo... Eu vou falar
do meu curso, né, que eu sou, minha primeira formação é engenharia civil. Não adianta você querer projetar uma ponte se você não sabe física, por exemplo. Então, quando você vai entrar, na minha época, pelo menos, quando eu fiz engenharia civil, eu estudei física 1, 2, 3, 4, física, mecânica 1, mecânica 2, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. Aí você vai para concreto 1, 2, 3, aí você sabe tudo isso, tal, tá bom. Aí você vai projetar uma ponte. Então o crescimento, o conhecimento, existe coisas mais básicas e existe coisas que vai sendo construída em cima daquilo que é mais básico, né? Então, a palavra, tem gente que erra, diz assim, que dá a entender, né, que todos os mandamentos de Deus, eles têm o mesmo nível, mas não é verdade. Há mandamentos maiores e menores, inclusive o próprio Jesus respondeu isso. Quando perguntaram qual era o maior mandamento, ele não disse, não existe maior mandamento, é tudo igual. Não, ele falou que existe sim. Verdade. Então, existem fundamentos. Se você tá bem fundamentado, aí você vai construindo em cima disso. E de maneira geral, a igreja hoje, os pastores, a liderança, isso é de maneira geral, né? Não tô dizendo que todos são assim, mas de maneira geral, a pessoa se converte hoje, e eu passei por igrejas que era assim. Você se convertia hoje, daqui a poucos meses já estão incentivando você a fazer teologia. Né? E na teologia você não vai construir, pelo menos a maioria, você vai ser preparado para o ministério, você não vai construir ali na teologia uma vida com Deus. Você tem que aprender a viver com Deus, a abandonar o pecado, as doutrinas básicas, né? Andar em amor, andar em fé, andar em comunhão na congregação, e você vai desenvolver aquela vida com Deus, vai aprender os fundamentos e aí você vai edificando sobre isso. O que é que eu vejo? Eu já vi muita gente que se converteu hoje, vai fazer teologia, se converteu hoje, já está pregando. Na hora que você prega uma coisa, aquela palavra, você vai ser julgado por aquilo, né? A Bíblia diz, não haja no meio de vós muitos mestres, porque nós recebemos mais duro juízo. Então, a quantidade de evangélicos no Brasil é grande, mas eu diria que a quantidade de desviados parece que é maior ainda. Nós vivemos em Parnamirim, já foi a cidade que tinha maior número de evangélicos no Brasil, mas você vê a maioria das pessoas que se diz evangélica, ela passou por uma igreja. Ela não é frutífera naquela igreja que ela está, ela não se estabeleceu. Então, uma falta de um discipulado, e um discipulado bem feito, ele leva anos. Verdade. Anos. Não é da noite para o dia. São anos de discipulado, e eu continuo achando a mesma coisa que eu achava no princípio. Mas agora com mais iluminação, porque entendemos, né, como é esse processo. Né? Antes de Bruno falar só na sua fala, Wendel, você colocou uma coisa, eu vejo que o fenômeno que a gente vive hoje, que só tinha antigamente do católico não praticante, né? Hoje nós temos o fenômeno do evangélico não praticante. Isso era, pelo menos assim, eu que já sou, e quando você estava falando lá no início, eu me converti também em 95. Coincidentemente, nós convertemos. Só que você foi em maio, eu fui um pouquinho antes, alguns meses antes, acho que foi em fevereiro de 95 eu me converti. Mas no início da nossa fé lá... Eu nem sabia que você era tão velho assim. Porque ninguém pela cara se engana, né? Mas naquela época era inconcebível um evangelho não praticante. Ou era crente mesmo, frequentava a igreja, ou era desviado, né? Ela saía da igreja, saía da igreja mesmo. Mas hoje não, hoje é aquele cara que ele não quer deixar de se identificar como evangélico, mas é desigrejado, ele não quer frequentar a igreja. Mas se você pergunta, pronto, vê um censo? Não, sou evangélico. De qual igreja? Não, nenhuma. A igreja de Jesus ainda tem sido abençoado. Então, tem o tal do poliamor hoje, que é uma nova forma de chamar a prostituição, é o poliamor. Tem o cristão que ele é o policristão, que ele está em todas as igrejas, né? Ele em nenhuma. Vai aqui numa igreja, aí, essa aqui gostei da mensagem, aí vai na outra, não tem mais igreja. Então ele não está inserido num corpo, numa comunidade, né? É o poli-igreja. Né? Não quer compromisso, na verdade. Verdade. E o processo, né? Por que os cristãos são imaturos também? Porque para você amadurecer, tem que ter esse processo. Isso. Se você começa a se chatear com o irmão, arengar, né? Tá se chateando com o irmão e já quer mudar, já quer sair daquela comunidade, já quer... Então, você não vai amadurecer. Se você é confrontado por algum pecado, por um líder que quer ver você crescer e você se chateia e também sai, você não vai crescer. Você só quer ser massageado no seu ego, então você vai para um outro lugar em que as pessoas não lhe conhecem ainda, só conhecem superficialmente, e quando elas começarem a lhe conhecer na profundidade, vão começar talvez a lhe confrontar, né, se tiver uma liderança que faça isso, e aí você não aguenta, você sai. E aí as pessoas ficam nessa, não crescem, né?
não tem como amadurecer se não há o ferro que afia ferro, né? Que está lá em Provérbios. Você precisa ter essa A comunidade. melhor igreja é aquela que você visita, né? Eu já aprendi isso há muito perfeita, tempo. a igreja é perfeita é perfeita. aquela que você visita. Porque ninguém te conhece, você não conhece ninguém. Então você está vendo, você está avaliando ali, o pastor prega bem, tem um ministério de louvor legal, puxa, essa igreja é perfeita. Mas se você for conviver com pessoas, você vai ver, as pessoas vão ver suas falhas, você vai ver as falhas das pessoas. E aí, minha amiga, é onde o negócio aperta. E eu vi alguém falando, acho que foi o Douglas Gonçalves, recentemente eu vi em algum podcast dele, ele falando que Jesus e as cartas de Paulo vão usar várias figuras para representar a igreja, o povo de Deus. É o corpo, família e tal. E ele falou sobre família. Por exemplo, família, você não abandona a sua família se o seu irmão for chato, se o seu irmão for complicado, ele não vai deixar de ser seu irmão. Você não vai negar que ele é seu irmão, mas a gente, com a família de Deus, a gente tem muito isso. Se tem um irmão ali que é meio chato, meio complicado, a gente quer negar aquele irmão e quer arrumar outro, tipo assim, quer substituir com outro irmão. Só que isso mostra muito a nossa imaturidade. O quanto nós não entendemos, que quanto mais maduro a gente for, a gente vai entender que o Cleiton tem lá seus defeitos, mas eu tenho que suportar a Cleiton, eu tenho que conviver com ele. Assim como o Cleiton vai conhecer meus defeitos, a gente vai ter que conviver, vai caminhar junto, porque enquanto estiver nessa terra aqui, vai ser um bocado de pecador. Mas vamos entrar agora na parábola propriamente dita. Eu vi que essa parábola tem em 3 dos 4 evangelhos, né? Só não tem no Evangelho de João, porque o Evangelho de João é diferente, né? Aquele evangelho diferente. Não sei se eu nunca parei para estudar essa questão das parábolas no Evangelho de João, mas realmente ele é mais do diálogo, né? É diferente, o Evangelho de João é diferente. Mas eu vi que ele tem nos outros 3 evangelhos, tem Mateus, tem Marcos e tem Lucas. Eu sei que deve ter as peculiaridades em cada um, e como vocês estudaram, talvez vocês, ao longo da conversa aqui, vocês tragam esses pontos. Mas já é uma curiosidade interessante que tem nos 3 evangelhos, e eu já aprendi isso. Se o negócio se repete, é porque é importante. Não que se você estiver só no lugar não vai ser importante. Tudo que está na palavra de Deus é importante. Mas assim, quando é dado uma ênfase, quando o Senhor, inspirando lá os autores, fez com que isso aparecesse mais de uma vez, então porque é importante. Então acho que daí a gente já tira a primeira lição da importância da parábola, porque ela aparece mais de uma vez em mais de um evangelho. E para a gente entrar nela, ela apresenta, como acho que a Bruna falou lá no início, 4 tipos de solos. Lógico que não vai daqui para a gente aprofundar cada um, porque o Wendel disse que usou 8 aulas de 40 minutos para falar sobre a parábola. Então, se a gente for entrar em cada solo profundamente aqui, ia ter que ser um episódio aqui de 3 horas, pelo menos. Isso foi no começo, né? Depois a gente ainda desenvolveu bem mais. Então, assim, é bem superficialmente, se bem que falando na parábola do semeador, falar superficialmente já é um dos terrenos ruins, né? Mas, assim, de maneira introdutória, em linhas gerais, queria que vocês falassem sobre os 4 solos e o que assim, vocês aprenderam com cada um deles. Aí fica a dinâmica, fica como vocês quiserem, aí fiquem à vontade, mas queria que a gente desse uma introdução. Eu vou começar, aí a gente alterna, né? Show. Porque geralmente, aproveitando, né, Bruna, o livro gerou também um seminário. A gente está preparando um seminário Vida Frutífera e está oferecendo, inclusive, para as igrejas, que é baseado no livro. São várias aulas, né? A gente já foi até em Campina Grande, né? Fizemos, não ele completo, mas 2 aulas demonstrativas lá. Mas, enfim, a parábola, na verdade, a gente sempre ensina falando sobre os elementos dela. Então, é a semente e o solo, né? Poderia falar do fruto também, mas geralmente a gente trata assim. Então, a parábola usa sementes, aliás, usa figuras de uma planta, né, como é que funciona o plantio, de um semeador que sai lançando sementes em solos, né? Então a semente ela representa a palavra, o próprio Jesus diz isso quando ele vai explicar a parábola, e a semente é o logos, né? A palavra original grega lá traduzida como palavra é logos. Logos ele não quer dizer uma palavra solta, uma palavra pela palavra. Logos quer dizer o sentido da palavra, tanto é que ele pode ser traduzido como ensino. Nós temos muitas palavras hoje derivadas de logos, como psicologia. Tudo que tem logia, né? Teologia, psique é alma, né? Em grego. Então, psicologia seria o ensino, o estudo da alma. Então, quando Jesus fala que a semente é o logos, ele não está dizendo uma palavra aleatória, mas ele está dizendo que o ensinamento, a palavra sobre alguma coisa, no caso ele está falando a palavra de Deus sobre qualquer coisa, sobre casamento, a palavra de Deus sobre fé, sobre amor, sobre trabalho secular, sobre igreja, sobre perdão, sobre pecado.
Esse ensinamento sobre alguma coisa da Bíblia, ele funciona como uma semente. Então é algo que você recebe no seu coração, mas que precisa crescer e se desenvolver. Assim como uma semente é pequena, mas ele cai no solo e pode gerar uma árvore gigante, como o cajueiro de Pirangi, por exemplo, que é uma árvore que veio de uma única semente, mais ou menos desse tamanho, que é uma castanha de um caju, e hoje toma um quarteirão inteiro. E só não continua crescendo porque tiveram que dar uma segurada ali. Né? Isso. Se ele tivesse por conta própria, já estaria muito maior, com certeza. Então, só isso já traz muito ensinamento, porque a semente, ela não é uma coisa que gera um fruto automático. Então, a palavra de Deus, quando é pregada na vida de uma pessoa, a pessoa recebe aquela palavra, aquilo não vai gerar um fruto automático. Não se pode esperar que automaticamente ela, sei lá, uma pessoa que vivia mentindo, passou anos da sua vida mentindo, se converteu a Cristo, aprendeu que mentir é pecado, ele devia parar de mentir, aí automaticamente ele para. Não, é uma coisa que ele já fazia, estava incorporado, ele frutificava, ou seja, ele agia naquilo ali, estava no comportamento, estava no caráter, e ele está recebendo um ensinamento da parte de Deus, e vai depender dele, né? Desenvolver aquele ensinamento. Então, a palavra funciona como uma semente. E o elemento do solo que representa o coração, que é muito importante isso, porque são 4 tipos de solo, né? A semente é a mesma. A palavra de Deus que é pregada na congregação é a mesma, mas ela vai frutificar de maneiras diferentes na vida de cada pessoa. E outro ensinamento muito importante que a gente extrai da parábola é que o solo ele não quer saber qual o tipo de semente que cai nele. Se naquele solo cai urtiga, cai uma semente de urtiga, cai uma semente de uma planta, uma erva daninha, ela vai desenvolver, o solo vai desenvolver. O solo vai gerar. Se você planta ali uma manga, vai nascer uma mangueira. Então é muito importante a gente entender que o nosso coração ele funciona como um solo. Então se você como cristão, ou, enfim, qualquer pessoa, isso vale para qualquer pessoa, né? Mas você como cristão, você se expõe a filmes, livros, palavras, coisas, ensinamentos, por exemplo, eróticos. Então isso vai gerar fruto. Aí falar do fruto. O fruto é o quê? Tudo que nós produzimos, tudo que procede do coração. Jesus falou, por exemplo, do coração procede maus pensamentos. Então, pensamentos são fruto, palavras são fruto, atitudes são frutos, seu caráter, seu comportamento vai gerar essas coisas. Tudo isso é fruto que vai surgir através de sementes. Então, dependendo do tipo de semente, ou seja, o tipo de conhecimento que cai, que a gente permite cair no nosso coração, vai gerar de acordo com aquela semente. Se eu assisto coisas eróticas, vai gerar pensamentos, palavras, ideias, comportamentos eróticos. Se eu permito violência, e assim por diante. Então, é também um grande ensinamento da parábola. Nós precisamos fazer o que diz Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Olha aí, o fruto, né? Isso, exatamente. Então, nós como cristãos precisamos ter colocar isso como prioridade total, sobretudo, né? Guardar o nosso coração, porque a gente precisa entender que ele funciona como solo e qualquer que seja o conhecimento que caia nele, que eu estou abrindo meu coração para ele, vai gerar fruto, vai gerar comportamento, pensamento, etc. Que massa, é muito profundo essa parábola. É interessante que nem sempre a gente vai poder guardar o nosso coração, porque as crianças, por exemplo, não conseguem fazer isso, né? Então é papel dos pais ser esse sentinela, né? Esse guardião do coração das crianças. E muitas das coisas que frutificam em nós, ou que frutificaram frutos ruins, são decorrência daquilo das sementes ruins que nós recebemos na nossa infância, né? Que fomos recebendo ao longo da vida. Então, logicamente, tem coisa que eu dou fruto ruim que não é culpa minha. Assim, em tese, foi algo que eu recebi lá no passado. Mas à medida que eu vou amadurecendo na palavra, então eu vou... Aí vai ter o processo de arrancar esses espinhos, né? E tirando isso. Mas passando para o primeiro tipo de solo, né? Que é o solo à beira do caminho. Quer dizer que isso aqui é só um overview, né? Um negócio... Sim. Tem muito mais desdobramentos quando a gente ensina sobre semente e solo. Só sobre esses dois elementos, né? Por favor, Bruno. Então, o solo à beira do caminho é aquele solo batido, né? A terra batida, é o chão duro. Então, se você pensar aí numa plantação, né? Porque Jesus estava falando disso,
Imaginem aqueles caminhos que são abertos, os caminhos de terra, no meio da plantação para que as pessoas possam passar. Esse solo ele é duro, ele é batido. E quando a semente cai ali, ela não entra, simplesmente porque é duro, né? E a palavra diz que os pássaros vêm e comem. E aí, quando Jesus vai explicar, ele diz que Satanás vem, o maligno vem e arranca do seu coração, porque ela nem entrou, né? Ela ficou ali exposta. Sim. E em Lucas, na versão de Lucas, ele diz que a semente é pisoteada. Então, aí a gente tem duas questões, eu acho, principais no solo à beira do caminho, que é a palavra nem entra. Se ela não entra, é porque a pessoa não compreende. Jesus explica isso, eles não entendem. Como não entende, ela não entrou. E essa palavra ela pode não ser entendida por algumas razões, né? Mas as principais, que eu acho que foi o que a gente trouxe no livro, é: primeiro, ela não é entendida porque ela é dita de uma forma que não está no seu alcance, às vezes intelectual, entender aquela palavra. Se você não fala inglês e eu ficar aqui falando inglês, eu posso estar ministrando a pregação mais linda do mundo, não vai ter fruto para você, a não ser que você receba o dom de interpretação dessa língua especificamente. Mas se não acontecer, não vai ter fruto. E o mesmo acontece, por exemplo, quando você prega para um público que às vezes é semi-analfabeto, pessoas mais humildes, e você prega numa linguagem muito culta, né? Trazendo palavras que para eles não vai fazer sentido. E é por isso que eu acho a importância da Bíblia em linguagens mais simples, né? Sim. Porque a linguagem erudita, às vezes, até a gente que tem um pouco mais de conhecimento tem que ir no dicionário, tem que entender o que é aquilo ali, né? Então, a Bíblia, na linguagem mais simples, faz com que as pessoas tenham esse acesso, né? Mas, ainda assim, a pessoa que está ministrando, o pregador, tem que ter essa cautela, né? E eu sei que é uma dificuldade, principalmente quando você já tem um nível intelectual mais avançado. Tem gente que tem o dom, realmente, de trazer numa linguagem mais simples, e Jesus tinha isso, né? Verdade. Jesus explicava isso de forma muito simples. Então, E que foi o nosso caso, né, Bruna? Lá na igreja. sim. Na igreja que nós pastoreávamos e Cleiton e Bruna eram obreiros. Nas duas igrejas. Mais de 50% dessas duas igrejas, eles eram analfabetos. Sim. Entendi. Essa foi uma das respostas que Deus nos trouxe. Tem que trazer uma linguagem bem acessível, né? Para as pessoas poderem entender. Então, a palavra precisa ser entendida. Se ela não é entendida, ela não vai entrar. E a outra questão é de valorizar a palavra. Porque os fariseus, eles tinham intelecto para entender a palavra, só que eles não davam valor àquela palavra. E por não valorizar, eles já iam ouvir Jesus com o coração fechado, eles já iam ouvir Jesus com o coração endurecido. Então, como eles não valorizavam, aquela palavra não entrava. Então, tem essas duas questões. Tem não entender porque você não tem o intelecto para entender, ou porque a palavra é ministrada de uma forma que realmente é incompreensível, né, para você, ou porque você realmente não valoriza. Por isso que Lucas fala, né, a semente era pisada. Pisada é algo que não tem valor, você vai passando, você nem... É algo desprezado. Exatamente. Então, tem essas duas coisas. Então, a gente precisa vencer isso, né, valorizando a palavra que a gente lê, a palavra que a gente escuta na igreja e que é ministrado para nós, aquilo precisa ter valor para nós. E quando algo tem valor para nós, a gente dedica tempo para meditar nisso, né? Tudo que é valioso para nós, a gente dedica tempo, né? E eu estava vendo até esses dias um podcast com o pastor Luiz Saião, que eu amo, e fico assistindo os podcasts dele. Você escuta horas e horas e não eu não canso. Enjoa. E ele estava dizendo algo, ele disse, olha, aquilo que você valoriza, você vai atrás. Pessoas vão para Dubai assistir jogo de futebol do seu time preferido. Pessoas passam horas e horas numa fila, dormem ao relento para ver um artista. Então, assim, se você valoriza, aquilo vai frutificar na sua vida. Vende a namorada, né, Bruno? Vende a namorada, teve esse? Que história é essa de vender? Sim, o meme, né? A gente foi... Estava conversando, eu disse, até o pessoal tá vendo a namorada. Pra ir pra jogo de futebol. Não, pra assistir o show do Iron Maiden. Eu vi o cara dando uma entrevista no show quando o Iron Maiden teve em Recife. Eu lembrei disso, eu achei muito engraçado. Ele disse que vendeu a namorada pra assistir o show. Pois então, não tinha valor nenhum pra ele, né? Pois é. Então, a gente precisa valorizar a palavra, compreender, né? E valorizar. Seriam essas duas questões aí do solo à beira do caminho, eu acho. Em algum momento vocês falaram, acho que foi o Wender que falou sobre a questão daquilo que a gente consome, né? Acho que foi na sua introdução. Tudo aquilo o conhecimento que a gente consome. E eu vi, rapaz, é um livro que eu quero ler, mas eu não li ainda. Tenho que comprar esse livro para ler, que é A Pirâmide da Sabedoria. Foi ano passado, foi ano retrasado que ele foi lançado, se comentou muito sobre esse livro. E eu vi alguma coisa sobre ele e vi muita gente comentando sobre ele, achei muito interessante, assim, alguns resumos que eu vi.
E fala sobre essa questão que hoje nós somos bombardeados com informações, né? Somos bombardeados com conhecimento, e principalmente nas redes sociais. Eu sei que vocês, como eu, que devem gostar de usar Instagram e tudo. E o Instagram, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é péssimo. Porque, pronto, você vê a pessoa vê lá um texto edificante lá, alguma postagem que alguém colocou bem edificante, aí eu paro, leio aquilo e fico refletindo às vezes. E bom seria se ele parasse ali, né? Tirasse dali e ficasse refletindo sobre aquilo. Só que às vezes vem uma coisa boa, só que ele inventou de rolar um pouquinho, aí vem uma besteira. Aí aquilo que era perdeu, semente, né? que ia ser boa para você, que, né, que a pessoa que fez com boa intenção, e que ao primeiro momento, quando você viu, foi bom, você mata quando você joga outra informação fútil em cima, alguma besteira. Não estou falando nem coisa necessariamente ruim, mas alguma coisa que não é importante. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo todo, né? Se a gente usa a rede social, se usar muito, principalmente, aí no meio ainda vem uma coisa ruim. Às vezes vem aquela sementezinha, né? Um Reels, por exemplo, um videozinho lá, uma besteira. Às vezes eu vejo muito negócio de casal, aparecendo casal. Até uma vez eu comecei a refletir, falei, rapaz, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Porque tem muitos esses influencers, né? Casais de influencers que ficam fazendo tipo as sketchzinhas. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai alimentando nosso coração com aquilo. Porque às vezes eles estão refletindo um padrão que é mundano, não é um padrão cristão, um padrão de acordo com a palavra. E a gente, como você disse, você está ali com o seu terreno lá, só recebendo aquela sementinha, e daqui a pouco você vai estar repetindo em casa o comportamento de algo que você viu no Rios lá, que foi plantado, e às vezes você nem dá valor àquilo que a gente está consumindo o tempo todo. Né? É muito interessante isso aí que vocês falaram. Mas vamos lá, vamos pro próximo solo. Inclusive isso que você falou, assim, é uma das razões, eu diria, não sei se é a principal, Bruno pode complementar, da questão da infância espiritual, do que você falou. Por que você tem tantos evangélicos, mas não parecem frutificar, não parecem influenciar de maneira realmente assim, impactante, né? E uma das razões é isso. Inclusive, essa questão do bombardeio de conhecimento que nós temos hoje, isso é tratado no solo cheio de espinhos, né? Eu acho que, pela sequência, acho que Bruna que vai tratar, então não vou nem entrar. Bem, o segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Na verdade, ele é tem uma pedra, né? E tem uma camada de solo por cima, porque Jesus explica que a semente cai naquele solo, cresce rápido, mas aí vem o sol e queima, né? Obviamente, se a gente for pegar mesmo uma planta real, assim, a gente vai entender da seguinte maneira: cai a semente, passam-se os dias, passa-se algum tempo, talvez meses, a planta começa a se desenvolver. Mas como tem uma camada de pedra por baixo ali, a raiz não consegue se aprofundar. Entendemos que a palavra de Deus, essa semente da palavra, é uma grande árvore. Então ela precisaria enfincar as raízes de maneira profunda. Mas aí isso é barrado. Então ela desenvolve uma raiz pequena, né? E o sol vem dia após dia, esse sol queima. Então a planta não tem de onde tirar água. Inclusive a versão de Lucas, novamente, porque a versão de Lucas ela traz detalhes que os outros, a de Mateus e Marcos, não tem. A versão de Lucas diz que a planta morre por falta de umidade, faltou água. Então, por quê? Porque o sol queima todas as plantas, né? O sol está brilhando para todas as plantas. Por que algumas morrem e outras não? Porque aquela plantinha, ela não tinha capacidade de extrair água de um canto, um lugar mais profundo, então ela morre. O que acontece? Quando nós... aliás, deixa eu voltar aqui para o que Jesus falou, explicou, o sol representa duas coisas, tribulação e perseguição por causa da palavra. Jesus explica isso. Então, a gente precisa entender que uma vez compreendida a palavra, vencemos o solo à beira do caminho, né? A gente entendeu a palavra, a gente valorizou a palavra, vamos tentar praticar a palavra de Deus. Vamos tentar andar em fé, andar em amor, andar em longanimidade, etc. Dar o fruto do Espírito. A gente deve entender que na hora que você tenta andar na palavra, isso não vai ser assim natural deste mundo. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós não vivemos no reino de Deus puro, espiritual. Assim, nós não estamos lá no paraíso. Nós estamos vivendo em um mundo que jaz no maligno. Então esse mundo ele vai nos impulsionar para o pecado.
nós temos 3 inimigos, né? Que é a carne, o mundo e Satanás. Então, essa estrutura do mundo, a nossa carne, ela é tendenciosa ao pecado, ela milita contra o espírito. Então, quando você tentar praticar a palavra, vai haver resistência. Não vai ser fácil. E a gente tem que entender isso, que é assim mesmo, não tem nada errado com isso. É errado porque está o pecado no mundo, né? Não era para ser assim no projeto de Deus original. Então, você vai praticar a palavra, você vai aplicar a fé, vai haver resistência, pode vir de 3 frentes, né? Da própria carne, do mundo, do sistema do mundo e do próprio Satanás. E a gente vai precisar perseverar para que a palavra consiga quebrar a dureza do nosso coração, que é a pedra representa, o solo não representa o nosso coração? Uhum. A pedra representa o nosso coração. Nosso coração ele vem do mundo endurecido pelo pecado. Então vai precisar quebrar, e isso vem, quando vem as tribulações, perseguições, você vai praticar, você vai muitas vezes gemer, vai ser difícil, né? Ouvir a palavra, ela é doce, é gostoso você ouvir a palavra de Deus, mas praticar é amargo. É o que João fala, né? O livrinho que é doce, né? Na boca. É amargo, porque é difícil, você vai contra você mesmo, a sua natureza carnal. Uhum. Então, o solo à beira do caminho, aliás, o solo pedregoso, ele é vencido com a perseverança na palavra. E uma coisa que eu tenho ministrado lá para o pessoal do louvor, eu estou ministrando sobre a parábola do semeador agora, né? A gente está numa fase que eu estou ensinando, é o solo pedregoso. Porque não faltou umidade, então como é que eu, nessa prática da palavra, como é que eu vou manter o meu coração cheio de água, úmido, para que a tribulação não me faça desistir? Através do louvor. O louvor, a glorificação a Deus, a exaltação a Deus, o louvor a Deus vai permitir com que eu seja sempre cheio do Espírito Santo e vai permitir quebrantar o meu coração, vai permitir eu perseverar no meio das tribulações e perseguições por causa da palavra. Aí o meu coração vai sendo quebrantado, a raiz vai penetrando e aí vai ficando firme, né? Mas é esse processo de prática da palavra. Então, se a gente pode dizer uma palavra, né, para descrever como resolver a questão do solo pedregoso, é perseverar, não desistir, perseverar na prática da palavra. E com o tempo, ela vai se enraizando dentro do nosso coração. Legal, massa. Muito interessante. E Passando para o próximo. Eu me lembrei antes. Como fazer uma colocação dentro disso também pode. É porque eu lembrei da figura que sempre que eu uso, as pessoas. Eu gosto muito de falar sobre a figura do cedro do Líbano, né? Que a gente usa no livro para falar dessa questão das raízes, do aprofundamento, né? Que a palavra de Deus diz no Salmo, acho que 92, que os justos crescerão como o cedro do Líbano. E aí, quando a gente estava escrevendo o livro, veio isso, né? O que é o cedro? Por quê? E o cedro do Líbano é essa árvore imensa, mas que o crescimento dela é lento, só que ela cresce primeiro para dentro. Ela cresce primeiro as raízes. As raízes crescem muito mais rápido do que a planta. Às vezes a planta está ainda pequenininha, ela já tem raízes profundas. E tem toda uma história lá do cedro, que as raízes elas ultrapassam as barreiras e são raízes bem firmes. E nós somos assim, né? A palavra de Deus está dizendo que nós, os justos, cresceremos como o cedro do Líbano. Então a gente precisa crescer para dentro primeiro. Né? O nosso crescimento, isso também faz com que a gente tenha paciência com o outro que está ainda novo na fé, né? Você que lidera tem que ter isso. Essa paciência com aquele que ainda está aprendendo, porque ele vai crescer, ele precisa se aprofundar, precisa criar raízes para que você comece a ver algum frutinho, mirradinho ainda aparece, mas é muito lento esse processo. É só esse adendo aí que eu gostaria de fazer. E passamos para o solo cheio de espinhos, né? Meu solo preferido. Meu solo preferido, porque eu acho que eu estou por ele ainda. Estou nele. Vamos lá. O solo cheio de espinhos, Jesus fala dos espinhos. Eu não tenho a pretensão de dizer, nem vou dizer aqui que estou no solo frutífero, viu? Eu disse que eu quero ser frutífera. Estou no caminho. Mas Jesus fala que existem espinhos. Então, digamos que você passou por esse processo, quebrou as pedras, enfrentou tribulações, aprendeu a palavra e teve que praticar essa palavra em meio a dores, né? A tribulação, a perseguição, enfim. E você venceu. Ótimo. Não desistiu, né? Não se desviou.
E aí você vai começar a crescer, a planta começa a crescer, a palavra de Deus em você começa a crescer, só que esses espinhos que Jesus vai falar, eles tendem a sufocar, né? Isso se você for numa, sei lá, numa plantação, num terreno que tem espinho, você vai ver que se tem uma plantinha ali, as urtigas, tudo, eles meio que sufocam mesmo. Não é à toa que Jesus fala isso. Então, os espinhos sufocam a palavra, né? E quais são esses espinhos? Vai depender aí do evangelho, do evangelista, mas basicamente são as preocupações do mundo, as riquezas e os deleites, né? Então, as preocupações seriam as demandas. Vamos tratar dessa forma, né? As demandas, as coisas que a gente precisa fazer. A gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar conta de várias coisas e às vezes se pega ansioso, preocupado com eu vou ter o dinheiro para pagar aquela conta. Será que eu vou ser demitido? Será que vão manter meu contrato no trabalho? Será? Enfim, são essas preocupações com saúde e com coisas desse mundo. Uhum. Então, não são coisas ruins, né? Não é ruim se preocupar com a família, com o cuidado e tal. Mas Jesus fala desse espinho como algo que toma o lugar da palavra, ele sufoca, ele não deixa a palavra crescer e frutificar. Então, tem as preocupações, o outro são as riquezas, né? Que é a busca pelas riquezas. Não é a riqueza no sentido de ser rico, né? Ou de não ser, mas é a busca pelas riquezas, é colocar o seu coração nisso, né? Como correr atrás do vento, né? Como diz ali acho que é Eclesiastes. Eclesiastes. E o terceiro espinho seria os deleites, os prazeres, que eu acho que é mais ou menos o que a gente tem aí no mundo hoje, né? A gente tem uma oferta de lazer, de coisa. A gente tem muita coisa para fazer. Eu não tinha isso na minha infância. Eu chegava em casa, ou eu tinha um horário, às vezes, da tarde, eu estudava de manhã, né? Então, à tarde, às vezes, passava um desenho, algum programa que eu queria assistir, mas era só naquele horário. O resto, ou eu ia estudar, ou eu ia ler, ou eu ia brincar, ou eu ia me virar com o meu tédio e graças a Deus por isso, né? Hoje em dia, a gente não tem isso. A gente tem muito prazer, assim, na ponta do nosso dedo ali. Nós vivemos essa geração que é muito hedonista, né? Geração dopamina. Então, acho que talvez seja hoje o espinho mais difícil para a igreja, porque está muito dentro de nós, né? Essa questão dos deleites, dos prazeres, das coisas que nos fazem bem, né? É muito melhor eu passar um tempo no Instagram olhando meme do que eu passar um tempo lendo a Bíblia. É muito melhor que eu digo para minha carne. Uhum. Eu vou me sentir muito melhor na minha carne do que se eu tiver parando para ler. Muito mais prazeroso, muito mais assim, prazeroso, né? Humanamente falando, Pelo menos enquanto você não vence o espinho, né? Isso, porque aí eu já parto para outro pressuposto, que é quando você vence esse espinho, aí a palavra de Deus ela passa a lhe satisfazer, né? Você tem prazer nesse tempo com Deus, você tem prazer em obedecê-lo. Mas por que eu me considero nesse solo, né? Porque eu acredito que todos nós estamos, na verdade. Nós todos estamos expostos a isso, né? Então, é uma geração difícil. Você falando, Bruna, eu lembrei, eu associando aqui, já fazendo aqui aplicando, né? Eu lidero os jovens, né? Na igreja há alguns anos já. E já teve jovens que chegou para mim, às vezes estava mais se afastando assim, estava deixando de ir para a programação, deixando de ir para os cultos, até no culto dominical mesmo na igreja. E eu chamava para conversar, rapaz, e principalmente se é um jovem que você vê potencial, aquele jovem que você vê que é um jovem que gosta de ler a palavra, que quando vai conversar é uma pessoa que você vê que já tem uma certa profundidade, tem intimidade com Deus, e eu vi jovens desse tipo assim, se afastando, eu falo, rapaz, tá vendo, você tá vendo pouco. Aí, não, isso, é porque eu tô... Você já é casado, você já é concursado, você já tem sua profissão, então você tá tranquilo. Eu sou muito novo, então eu tô na fase de estudar, de me preparar e tal, não sei o quê. Tipo assim, quer justificar que eu podia me dedicar mais agora, porque eu estava no momento da vida que eu podia focar só no Senhor. Aí eu assim falo, não, rapaz, você está confundindo as coisas. Eu cheguei lá, se você considera que eu cheguei lá, lá na época que eu estava igual você, eu não deixei das coisas de Deus, não deixei de buscar o Senhor, não deixei de ler a palavra, não deixei de congregar para focar nos estudos. Porque, se vocês percebem, muita gente tem esse negócio hoje, principalmente entre os jovens. De assim, esse momento da vida aqui eu estou focado só no concurso, então é concurso aqui. Fazer o cursinho, estudar em casa de manhã, tarde e noite, e final de semana não sei o que. Aí um jovem específico, ele veio falar comigo uma vez isso. A programação dos jovens lá na igreja é só no sábado
final da tarde, início da noite, e a escola bíblica e o culto à noite. A nossa igreja se resume muito ao final de semana. Aí eu olhei assim, rapaz, ó, a opinião é sua, a decisão é sua, mas eu sou muito tentado a acreditar que se você está passando a semana toda, que essa pessoa especificamente está só vivendo só para estudar. Eu não acredito que você estuda de segunda a sexta, o dia todo, e no sábado também você vai estudar de manhã, de tarde, e no horário do Geração de Estudo você vai estar estudando, não. Você pode falar que está, mas eu não acredito. E até a gente sabe, até quem estuda tem que ter esses momentos de descanso, tal, de descansar a cabeça. Eu falo, olha, você deixar de congregar, você deixar de buscar a Deus, por causa do possível concurso, eu acho que você está invertendo as coisas. Eu acredito muito mais na graça de Deus, que Ele vai ajudar você a passar no concurso, sei lá, no Enem. Muita gente, eu vejo muitos jovens que quer fazer medicina, sabe como é difícil você conseguir entrar em medicina. A pessoa se foca totalmente, meu irmão, foque, mas também não deixe da comunhão, não deixe da leitura, não abra mão da leitura da palavra, não abra mão de estar com os irmãos. Eu vejo muito isso. Você falando, eu falo, rapaz, isso é um espinho ali. A pessoa colocou na cabeça dela que ela tem que focar naquilo e esquece tudo. Às vezes até sabe que é desculpa, muitas vezes. Sim, seria no caso aí a preocupação, A preocupação, né? O espinho da a preocupação. preocupação com o futuro, né? Ele está pensando lá na frente. E o Jesus falou, quando ele fala, as pessoas estavam preocupadas com o que comer, o que vestir e tal. Ele falou, olha, Deus ele veste os lírios do campo, Deus alimenta as aves do céu. Elas não se preocupam com nada disso e o Senhor é quem dá o sustento. E eu vejo muitos jovens, muitas pessoas, às vezes com isso também. Às vezes é trabalho, né? O pessoal se foca no trabalho. Não, eu trabalhar 2 empregos, quer ser igual o pai do Cris, né? 3 empregos, não sei o que e tal. E, meu irmão, quem dá o sustento é Deus. Lógico que você tem a nossa diligência, nós temos que ter a nossa diligência. Nós, como pessoas que mantêm a casa ali, é natural se preocupar. Mas acho que o excesso é que é o problema, você falou muito bem. Quando a gente excede, a gente passa daquele ponto ali, quando eles começam a competir com aquilo que era para ser dedicado só a Deus, acho que se torna um ídolo. E tudo aquilo se torna um ídolo, está competindo com Deus, meu irmão, aí é complicado. Aí vai abafar essa palavra, vai fazer o que é para Ídolos são coisas boas, né? A gente às vezes costuma ter uma ideia, não, ídolo é só coisa ruim. Não, coisas boas que nos fazem bem, mas que por algum motivo a gente transformou em ídolo e colocou no lugar de Deus. A família, né? Uma esposa, um filho, um marido, tudo pode se tornar um ídolo. Coisas boas podem se tornar ídolo. E tudo aquilo que compete com Deus se torna um ídolo. E está competindo com Deus, meu irmão, aí quebra o primeiro mandamento, né? Que a gente falou nisso. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. E se você é jovem e está vivendo isso que Wilson falou aqui, né? Eu lembrei do Salmo que diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso. Né? E que Ele também dá aos seus enquanto dormem. É verdade. Então você tem que ter o seu tempo de descanso, você tem que ter o seu tempo com o Senhor, você tem que ter o seu tempo de comunhão com pessoas, até porque a caminhada muitas vezes de estudo, de concurso, ela também é um processo. Você não vai passar nos primeiros. Então até para você ter esse apoio e conseguir, né, continuar. Verdade. Nós, falando para Timóteo, eu acho que em 2 Timóteo, Paulo falando dos últimos tempos, ele diz que, olha, nos últimos tempos nós teremos tempos trabalhosos. Uma das coisas que ele fala das características de como estaria os cristãos, porque ali não é do mundo, porque aquelas características que ele vai falando, no mundo é o normal. Ele está falando que nos últimos tempos a igreja, os cristãos, se tornaria daquela maneira. Então, uma das coisas é mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, essa é uma característica desses últimos tempos que nós estamos vivendo. E se torna um dos entraves, né, para a frutificação. A gente está ajudando a história da igreja, né, assim, no ministério lá, principalmente eu estou me dedicando bastante e vendo as pessoas que fizeram a diferença ao longo dos séculos, né? E nós vemos que a maioria dos reformadores, não todos, mas a maioria, os grandes expoentes, muitos deles morreram, né? Eles tiveram que preferir ir para a fogueira e morrer queimado, né? O João Hus, né? Jan, né? É tcheco, né? Esse nome. João Hus, ele morreu cantando, né? Na fogueira. E o amigo dele, Jerônimo, a princípio ele teve medo, foi preso, né, no concílio de Constância, teve medo, mas depois se arrependeu amargamente de ter negado a fé e foi lá e também morreu queimado, cantando. E os valdenses, né, que era o pessoal que vivia ali no norte da Itália,
vários deles foram torturados e morreram queimados. Então, nem sempre... E, aliás, a vida cristã, até pelo que Jesus falou sobre o solo pedregoso, nós temos que estar dispostos a sofrer. Não é certo tipo de sofrimento que alguns semeiam e colhem, aquele sofrimento negativo. O cara é todo desonesto, mentiroso, aí não, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. Não. Não. O diabo tá... Isso, não está falando já desse... levantando, né? Não estamos falando desse sofrimento, mas estamos falando do sofrimento da carne. Então, por exemplo, se você se converte, você era viciado em pornografia, você vai ter que sofrer, você vai sofrer para abandonar, porque a sua carne vai gostar daquilo, mentir, falar mal, fofocar, seja lá qual for o pecado. Então, se você é muito amigo dos prazeres, você não está disposto a sofrer nada por amor a Cristo, você não vai crescer. Uhum. Então, os espinhos vão impedir a sua frutificação. Você acredita na palavra, você consegue até praticar um pouco da palavra, mas vai chegar um ponto que você vai ter que estar disposto a abrir mão de coisas que nem são pecado necessariamente, mas podem ser um deleite que está tomando seu tempo. Você não está meditando na palavra, pode ser o Instagram que você está enchendo sua cabeça de todo tipo de conhecimento e aí não consegue frutificar na palavra de Deus, não dedica tempo a orar, adorar o Senhor. E aí o resumo, né? Aquela palavrinha-chave do solo espinhoso, né? Eu diria que é a priorização. Você precisa priorizar o reino de Deus e abrir mão daquelas coisas que, ainda que não sejam pecado, mas elas tomam o seu tempo. Concorrem, né? Concorrem com a palavra de Deus. Então, falta só um solo agora que, finalmente, né? De 100%, 75% é ruim, apenas 25% é bom, né? A proporção está meio baixa. Para ver como é difícil o negócio, né? Como o caminho é estreito, né? O caminho é estreito, exatamente. E o último solo. É longo também, né? É verdade. Fala aí, Bruna. Aí. Eu já falei demais. Mas o solo frutífero... A gente está aqui para falar, né? Estou aqui para falar. O solo frutífero, enfim, né? As pessoas que frutificam, que não são só ouvintes, mas praticantes da palavra e que dão frutos. Uhum. Mas o que eu acho mais interessante no solo frutífero é que quando Jesus fala, ele diz que é aquele que recebeu a semente e que deu a 30, 60 e 100 por um, né? É a colheita. Então, você plantou uma semente, daquela semente 30 frutos, né? Acho que é nesse sentido que ele está dizendo. E eu acho que mostra que a gente nunca vai estar perfeito, embora Jesus fale aí que tem aquele que produz 100, a 100, né? Mas esse 100 só ele que produziu. Né? A gente não tem nem essa pretensão, né, de chegar a 100. Mas a gente sempre vai poder crescer, né? A gente sempre tem onde aprender. Nós não estamos aqui perfeitos. Eu acredito que a gente vai sendo aperfeiçoado ao longo da vida, a gente vai... Chegamos nessa etapa, vencemos os espinhos, né? Digamos que nós vencemos todos os espinhos, a maioria deles, enfim. E começamos a frutificar, mas a gente sempre pode crescer, né? A gente sempre pode aprender. E algo que eu acho interessante é que esse processo de crescimento ele tem que ser lento, é como uma planta, é por isso que Jesus compara com a planta, porque de fato ele tem que ser lento. Porque se Jesus pegasse a gente e transformasse a gente da maneira como ele quer, de uma vez, a gente não suportaria, né? Por quê? Porque a transformação vem também pelo sofrimento. Então, a gente não aguenta. Tudo que, isso, né? Essa mortificar a carne é um processo. Então, mesmo que você esteja dando aí a 10 por 1, né? Uma colheita de 10, de 30, de 20, sempre há espaço para crescer. Acho que basicamente seria E, na verdade, o solo frutífero, digamos assim, nem tem tanto o que falar dele, porque na verdade é aquele que já venceu tudo e está praticando a palavra, amadureceu na palavra. Basicamente é isso. Então é o que tem menos. Sim. Ele não tem passarinho para vir comer a semente, porque a semente já penetra no solo e já frutificou, a árvore já, digamos assim, a árvore já está desenvolvida. Então já não tem mais espinhos, porque, não sei se você já percebeu, mas quando tem uma árvore, ele geralmente cria uma clareira embaixo, porque a própria sombra da árvore ela evita o desenvolvimento de ervas daninhas, porque elas precisam a maioria precisa de sol. Verdade. Então, na medida que a palavra de Deus ela se desenvolve no seu coração, aquilo ali já mata os espinhos, então você já amadureceu. Outra coisa interessante, até comentando o que a Bruna falou, eu disse, não sei se eu sou solo X ou Y. Na verdade, todos nós estamos em algum tipo de solo em alguma área da nossa vida. Eu me lembro que eu já congreguei numa igreja
que o pastor ele tinha uma fé assim absurda. Ele tinha muita fé. Realmente era uma coisa que era incrível assim, o que ele tinha feito por amor a Cristo. Era um norte-americano. Não vou dizer muito o nome do santo porque depois eu vou criticar. Assim. Mas ele tinha uma grande fé. Mas em outras áreas ele parecia ser um solo à beira do caminho. Ele não entendia. Era incrível. Mas na verdade todos nós somos assim. Eu posso ser um solo à beira do caminho em alguma área. E posso ser um solo frutífero e posso estar entre um dos outros intermediários lá. Eu posso ter uma vida de oração muito bem estabelecida na minha vida, mas ainda estar preso em alguma coisa, não ter entendimento das escrituras, posso ter muita paciência, né, uma longanimidade, mas posso não ter tanta mansidão. Se bem que mansidão e longanimidade, mas posso ter uma grande fé como esse pastor e não ter tanta longanimidade, ou não ter tanto desenvolvimento em amor. Enfim, nós estamos em algum tipo de solo, em alguma área da palavra, né? Porque a semente é a palavra e essa semente pode ser um versículo, Salmo 23:1, se o meu pastor nada me faltará. Eu ainda não estou confiando tanto no Senhor como meu pastor, né? Então às vezes eu temo quando as coisas estão faltando, então eu ainda estou desenvolvendo, né, essa verdade, mas pode ter outros versículos que eu esteja vivendo. Eu oro sempre. Orar sem cessar, eu estou sempre orando, já está bem amadurecido na minha vida. Então, para cada verdade bíblica, nós temos ali uma semente que pode estar em algum tipo de solo desses 4 aí. Interessante, achei interessante essa aplicação. E achei também muito, muito legal. Eu sempre via a palavra do semeador como sendo de pessoas. E como vocês apresentaram aqui, é como assim, é como se fosse um crescimento, né? A gente pode começar com o solo lá à beira do caminho, depois o pedregoso, depois o de espinhos, depois o frutífero, né? Eu achei interessante isso, essa ideia de ser, passar como se fosse etapas. Achei interessante isso aí. E também essa parte que você falou, que realmente, bom seria se nós fôssemos no solo frutífero em todas as áreas da vida, chegássemos a esse ponto aí. Acho que, no ponto de vista, como a estatura de Cristo, que Paulo vai falar, né? Chegamos à estatura de Cristo. Mas a gente sabe que talvez algum servo de Deus, alguma serva de Deus chegue a isso. Mas a maioria de nós estamos ali pelo meio do caminho. Às vezes avançamos, e em áreas avançamos mais, e outras avançamos menos. Muito, muito interessante mesmo, muito legal. Mas dentro ainda dessa questão, porque eu queria ainda, já vamos aqui com 1h18, já 1h15 mais ou menos, teve um tempinho que não vai ser cortado lá do início, mais 1h e pouco, mas antes da gente entrar, eu queria falar um pouco sobre o Ministério Águios ainda, pensando em tudo isso que envolve a parábola, qual assim uma mensagem que vocês gostariam de reforçar dentro desses solos, dentro dessa questão da necessidade de amadurecimento, dentro de tudo isso aí, para a gente entrar no Águios, e lá no final a gente pode retomar assim, rapidamente isso, mas para a gente fechar essa questão da parábola do semeador, o que vocês gostariam de deixar assim, como aquela coisa simples, se a pessoa até agora ainda está meio assim, solta ainda, aquilo que, ei, peraí, isso aqui é muito importante. Quer falar? Quem mandou ser pastor? Olha só. Olha. A parábola do semeador, ela revela algo que é fundamental, né? Jesus disse isso, na verdade, né? Na versão de Marcos, Marcos capítulo 4, Jesus, quando os discípulos vão perguntar a Jesus o significado da parábola, Jesus diz assim: não compreendeis ou não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas, né? Então, Jesus está mostrando que se você não entende aquilo ali, você não vai entender nenhuma outra. Mas explico. Por quê? Porque a parábola do semeador, como você mesmo entendeu, e os telespectadores, né? Web espectadores, os irmãos que estão assistindo estão entendendo. A parábola, ela mostra como a palavra de Deus acaba se transformando em um fruto na vida de alguém. Não é uma coisa automática, é um processo. Então, se você não entende esse processo, você vai falhar no meio dele. Né? O solo à beira do caminho. Você não vai... eu vou só ouvir vou frequentar a igreja. Mas você não presta atenção, você não valoriza aquela palavra,
você só participa de um ritual e vai embora, então aquilo não vai funcionar. Na hora que você não presta atenção naquela palavra, quando você sair dali, você vai esquecer. Satanás já roubou aquela palavra. Você não deu atenção, você não entendeu direito, você não dedicou tempo, não dedicou esforço àquilo ali não vai frutificar nada. Então, você vai entender isso e você vai se dedicar, né? Empreender esforço àquilo ali. Em Provérbios 4:7, a gente usa muito provérbios no livro, principalmente no Sol à Beira do Caminho. Porque esse início de provérbios, ele enfatiza demais. Ele diz que você tem que levantar a voz, buscando sabedoria. Tem que dedicar atenção. Né? Aí em Provérbios 4:7 ele diz: a sabedoria é a coisa principal. Com tudo que possuis, adquire entendimento. E essa palavra adquirir é comprar mesmo. Não, você não vai comprar com dinheiro, mas você vai... Se você tivesse dinheiro, você ia perder aquele dinheiro, investir, né? Aquele que lhe custou o seu trabalho para você comprar aquilo ali. Como o homem que comprou a pérola de grande. Isso, exatamente. Vendeu tudo que tinha. Então você tem que pagar um preço para meditar. Aquilo tem que custar alguma coisa para você. E é justo da parte de Deus. Né? O tempo é o nosso bem mais Isso, valioso. exatamente. Né? As redes sociais, elas, vamos dizer, o produto não, qual é o bem mais valioso das redes sociais? É o tempo. O tempo que você passa tempo lá. das pessoas. Tá tomando, né? Exatamente. E para crescer, a gente vai ter que investir tempo. Não tem como. É entender o processo. É entender esse processo. Isso, senão eu vou ter que dizer tudo que a gente já falou, né? Como você é músico também, né? E o Agnes também está envolvido com música ali. Uma coisa que é certo, o está ali e vai concordar com certeza, não existe nenhum bom músico que não dedicou tempo para praticar música. A gente sempre usa, né? Usa essa imagem do músico também. Pode ser o cara mais talentoso, assim, pode ter um talento nato, pode ser aquele cara que nasceu, Deus deu ele assim, mas se ele não investir tempo praticando, ele pode até ter a vida absoluta, ter tudo, mas se ele não praticando, ele vai ser um bom músico. Ele vai até entender, até conhecer umas coisas, mas ele não vai saber executar bem. Não vai... Com relação à palavra também, a gente vive nesse tempo de tudo é muito rápido, né? Isso. Acho que uma palavra também que vocês frisaram bastante foi a questão do processo, de que a caminhada com Deus ela é um processo e processos ela leva tempo. Essas gerações mais modernas agora, a geração alfa agora já está na alfa, né? Os nossos já meninos... me perdi. Eu sou milênio. Eu me perdi nas outras. Somos milênios, mas a última geração agora de Luquinhas... Z, não, a geração alfa já. Alfa. Já acabou, já, né? Agora já começou na alfa. Entendi. E essa geração que está surgindo agora, eles surgiram num tempo de tudo rápido, tudo pronto, né? Tudo. E agora, inteligência artificial mais ainda, né? Então, a resistência ao processo é muito grande. Qualquer coisa que é mais demorado, que é mais difícil, que tem dificuldade, as pessoas de maneira já têm aversão. Por quê? Porque é assim. Tem que ser agora, tudo é para agora, tudo é muito rápido. E com Deus, não. Deus, ele, ao longo da história, sempre trabalhou o processo. A gente vê que a Bíblia foi... A história da salvação ela foi construída, começou lá em Abraão, como a gente está vendo na igreja, né, na Ibavina, estamos vendo agora. Sim. Começou lá em Adão, quando o homem peca, ali começa a história da redenção, para agir de Deus. E se Deus, que é um ser eterno, né, imortal e tudo, ele não está preocupado assim, com as coisas ser rápidas, por que nós somos? Né? Deus não teve pressa, não. Ele vai devagarzinho lá, chama Abraão, construindo a história da salvação. Você falou algo, como demorou. E algo que a parábola do semeador nos revela, nos fez entender, é que o reino de Deus ele precisou ser plantado na terra. As coisas no reino de Deus aqui na terra, elas funcionam por esse princípio da semeadura. É uma plantação. Verdade. É plantado, precisa se desenvolver para que você veja a manifestação posteriormente. Então, eu diria que é a grande importância da parábola do semeador. Legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Agios, né? Eu sei que lá no início vocês pincelaram sobre o Ministério Agios, mas eu queria saber como ele começou, como surgiu o Ministério Agios. Você já falou, mas agora até para quem lá no início estava voando ainda, estava ali para agora entender como surgiu esse ministério e como ele age hoje, qual o seu campo de atuação ali, como surgiu e como atua o Agios hoje, 2025. Pronto, como eu falei, né, a gente pastoreou igrejas, nós tínhamos 2 casais que eram os principais obreiros, obrigado, Bruno,
que eram Walter Cleison e Bruna. Então a gente tinha 2 igrejas, a gente viajava, eles viajavam para o interior, lá de Lagoa Salgada, pregava, organizava tudo, ficava com as crianças, depois voltavam. Minha esposa ficava em Lagoa Salgada, e tomando conta da igreja lá, e eu tomava mais conta da igreja aqui de Parnamirim, né? Então, quando minha esposa adoeceu, a gente orou, e enfim, foi bem um processo complicado, a gente teve de parar mesmo, fomos obrigados a parar, e cada um oramos, enfim, cada um foi para sua igreja, e veio ao meu coração montar um ministério itinerante, porque com itinerante você tem mais controle. Então, por exemplo, se eu não quisesse ter agenda num mês lá, aí eu fechava a agenda, pronto. Eu tinha muito contato com muitos pastores, então começamos a receber convites, era uma coisa meio solta, na verdade, no começo. A gente não sabia bem, não tinha se encontrado, né? Não tinha uma visão específica assim. Mas recebia um convite, às vezes a irmã Roliane recebia um convite, a gente ia, tocava, acompanhava ela, fazia o louvor. Às vezes Bruna recebia um convite, às vezes eu. E aí, eu acho que passou mais ou menos um ano assim, e foi quando começou a vir uma visão mais clara, né? Começou a vir os ensinamentos, a parábola do semeador, foi o primeiro, também questão da natureza de amor de Deus, que foi o meu primeiro livro. Aconteceu aquela tragédia, no caso, né, com Cleison e Bruna, né, a perda do filho, gerou textos no blog dela, que gerou também o primeiro livro dela. Sim. E aí em 2019, lá na Ibavinha, a gente lançou nossos 2 primeiros livros, então ali meio que deu a tônica do ministério. A gente começou a entender para que ele tinha sido formado. Era um ministério de ensino, não ensino geral, mas coisas específicas que Deus tinha nos dado ao longo desses anos, atuando em igrejas e ministrando mesmo. Então, parábola do semeador, a verdadeira natureza de Deus, né? O amor, a verdadeira natureza de Deus, a questão do sofrimento, o propósito de Deus, o que é que Deus opera através do sofrimento, que é a tônica do livro de Bruna. A irmã Roliane tinha uma ministração muito boa sobre mulheres cristãs, o papel da mulher cristã, fez um livro também. Então, basicamente, eram as pessoas que eram nossos obreiros, que estávamos juntos atuando já há vários anos, né? Que se tornaram pregadores, ou já eram pregadores, no caso Roliane. Bruna se tornou pregadora lá na nossa igreja, né? Sim, sim. Me lembro da primeira pregação dela, foi ninguém tinha muita expectativa, mas quando ela pregou, rapaz, que lenhada, viu? Ela deu na gente. Até hoje tá doendo. Eu nem me lembro, viu? Porque quem bate não sente. Quem bate não se lembra. A gente foi impressionante, assim, a gente ficou impressionado com a primeira pregação de Bruna, assim, como é uma pessoa que não era, assim, a gente não conhecia ela como foi a primeira, né, Bruna? E foi assim, aí, enfim, e esses pregadores, já caminhando com a gente há muitos anos, formaram o Ministério Águios, focado no ensino. Aí depois se agregou algumas pessoas para a parte de louvor, mas ano passado, o casal que tomava frente de louvor, tomava frente lá da parte de louvor, foi morar em São Paulo, e a gente ficou sem louvor, mesmo assim, sem banda. Na verdade, atualmente, como você falou, em 2025, o Ministério Águios agora está dedicado praticamente de maneira só exclusiva à pregação mesmo, é um ensino. Às vezes a gente faz a ministração de louvor, mas porque eu sou músico, né? Walter Cleison vai com a flauta, eu vou com violão, uma coisa bem simples. Quando é uma igreja grande, já tem o Ministério de Louvor, eles fazem o louvor. E a gente firmou uma parceria com o projeto Verbo, né, lá do nosso irmão Marcos Vovô, né? E aí, quando a igreja quer uma banda, né, a gente leva eles. Tá levando eles, no caso. Então, basicamente, o Ministério Águios é um ministério itinerante, interdenominacional. A gente prega desde Assembleias de Deus, Igreja Batista mais tradicional, já pregamos na presbiteriana, até na anglicana a gente já foi. Caramba. Então a gente tem boa abertura em muitos tipos de igreja. Essas ministrações, por exemplo, a parábola do semeador, eu acho que em qualquer igreja que você for, qualquer denominação, vai ser bem recebida e tem sido, né? Então, são ministrações assim, interdenominacionais, cada um congrega na igreja, né? Tem a gente lá, eu e minha esposa, Cleison e Bruna, na Ibavim, mas meu filho, que agora entrou como pregador também, ele é do Ministério de Defesa da Fé, do pastor Tassos Licurgo. A irmã Roliane é da Assembleia de Deus Bom Refúgio. Sim. Então, basicamente, isso e o que nos une é isso, essa história juntos lá nessas igrejas que a gente pastoreou. Entendi. Então,
já deixa aí o contato de vocês, né? Eu sei que tem lá o Instagram e tudo, podem... Bruno aí vai Pode fazer falar. o merchan, né, Bruno? Vamos lá. Que a gente vai colocar aqui, né, o nosso editor, que é o editor é meu filho. Ele vai colocar aqui o Grande Instagram Nicolas. de vocês. A gente vai colocar também na descrição do vídeo, então você que está assistindo aí, pode olhar na descrição aí do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, vai ter lá o... E a nossa pessoa de mídia, né, é uma tal de Aline, eu acho que você não conhece. Mas Moura, assim, sobrenome. é muito boa essa mulher, é muito boa. Aline Moura, assim. Muito boa. Nota amiga. Então, nós estamos nas redes sociais, né? No YouTube há mais tempo, porque temos lá pregações, estudos já há bastante tempo. No YouTube o canal já está bem consolidado. youtube.com/agios, A-G-U-I-O-S, tá? Só isso. Então, o que vem a palavra ágios? Acho que é uma curiosidade, né? Eu sei que é grego. É uma palavra grega que quer dizer santo. Santo. Por exemplo, a palavra Espírito Santo é pneuma agios. Sim. Na verdade é agio, porque eu tenho que explicar grego, né? Que espírito em grego é neutro, né? Então, seria to espírito, to pneuma, né? E em grego os substantivos eles variam dependendo do... Mas agios quer dizer santo. Tá. Pronto, continua. Então, estamos no YouTube, youtube.com/agios. Lá tem playlists com estudos, com pregações, com as aulas, né? Essas aulas, inclusive, da parábola do semeador, outras aulas. Muitas pregações da parábola. Tem bastante coisa lá. E estamos agora, quer dizer, já estamos no Instagram há um tempo, mas agora retomamos meio que a atividade do Instagram, é @agiosensino. Agios Ensino. Porque não é igual, porque já tinham pegado... Alguém pegou essa palavra ágios, a gente não pôde pegar Se já o tinha o Instagram. Instagram, só Ágios. ágios. Tá. Entendi. Então, a Agios Ensino, e lá a gente tem material, enfim, estamos colocando algumas coisas, vídeos e estudos, enfim. E o contato conosco é, né, por meio desses canais no Instagram, você consegue... Tem o WhatsApp direct também, né, do Ministério, é 84, né, o código de área, 988270998. 988270998, código de área 84, é o nosso WhatsApp. Aí quem quiser convidar vocês, entre em contato por lá, Ou vê a até agenda. adquirir um livro também, a gente também vende pelo Vem WhatsApp. também por lá. Então, se a pessoa quiser tanto a palavra do semeador ou outra ministração de vocês, pode entrar em contato que vocês fazem. Até a Aline comentou que parece que tem ela comentou rapidamente comigo que tem um negócio, uma administração, você e Juliane que estão organizando. Sim, não sei se já estão... um evento vai começar. Começar, né? Eu vou até anunciar, né? Pode falar, fica à vontade. A gente não anunciou no Instagram ainda não, Olha, mas já... Em primeira mão. Em primeira mão. É um evento chamado Amor Cura. Na verdade, esse evento ele nasceu no coração de Juliane, né? Juliane já tinha esse interesse de fazer. E aí ela me convidou e nós vamos fazer esse evento. Não é, apesar de sermos mulheres, não é um evento para mulheres especificamente, é um evento para a igreja. Sim. E vamos começar, a estreia, né, do evento vai ser na Assembleia de Deus Bom Refúgio, ali na Bernardo Vieira, em agosto. Então... Legal. No segundo semestre, a gente aceita convites para levar esse evento, que basicamente, resumindo, né, até para as pessoas entenderem, o evento Amor Cura é basicamente mostrar a suficiência do amor de Deus para a cura das nossas feridas, dos nossos traumas, enfim, das nossas dores, é mostrar que Deus é suficiente, né? Como está ali no Salmo, esqueci o Salmo, mas acho que é o 34, que diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, né? Sim. E a gente precisa entender isso e buscar no Senhor. Porque se buscarmos os deleites aqui, a gente vai se frustrar, né? Que esse mundo tem aflições. Então, basicamente, o evento é isso. Quem sabe daí não surge um novo livro, né? Sabe. Não é uma regra, né? Mas Não, quem sabe, é uma né? regra. Pode começar com outro, começa a ministração e daqui a pouco o Senhor planta no coração de vocês aí. Quem sabe? Quem sabe, as mãos de Deus. Bem, então estamos caminhando aqui para o nosso final. Desde já agradecer demais vocês dois por disporem do seu tempo, né? A agenda da gente, sei que todos nós temos nossa agenda corrida, então aqui nós valorizamos muito isso e somos muito gratos às pessoas que vêm aqui, porque tanta pessoa vem compartilhar da sua vida, abrir a sua vida, abrir o seu coração. Apesar que o nosso episódio hoje aqui foi mais voltado do livro e o tema, mas já vi muita gente aqui contar seu testemunho, né? O pastor Micael já esteve aqui contando o testemunho dele, foi muito legal. Muito bom o episódio. Inclusive, você que está aí assistindo, ouvi. eu recomendo, procure aí nos episódios passados, episódio 30 e pouco, não lembro agora. Está no Spotify já, eu ouvi no Spotify. Já, está no Spotify já. Então, procure aí, vai ser muito legal.
O pastor veio aqui, não veio pregar, né? Porque o pastor Micael é um excelente pregador, mas ele veio aqui testemunhar, ele veio aqui compartilhar da vida dele, a história de conversão, de infância e juventude. Foi muito legal, foi muito, muito divertido mesmo. Mas as pessoas vinham aqui contribuir conosco, nós somos muito gratos mesmo. Então, agradeço demais ao Wendel, à Bruna. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o ministério de vocês, tanto o Ministério Águas quanto a vida de vocês de maneira geral. Cada um tem o seu servir no Senhor também, né? O seu ministério pessoal. A Bruna dá aula na Escola Bíblica na Ibavinho, o Wendel também ministra, lá está o Ministério do Louvor ali também, Ministério do Louvor, tá. Eu lembro do dia que você pregou sobre a parábola do semeador lá na igreja. Muita gente comentou, até um vídeo do Jets, foi muito legal. A forma de o Wendel pregar, o pessoal de vez em quando comenta, foi muito legal. Só se revoltaram com Harry Potter, porque eu critiquei Harry Potter. Os fãs de Harry Potter sempre não gostaram. Fãs, né? Sempre tem, mas faz parte. Mas assim, Deus abençoe ricamente a vida de vocês, continue usando vocês, continue, e que o coração de vocês continue sendo um solo fértil, arado, fofinho lá, para que essa palavra crie cada vez mais raiz e que produza muitos frutos para a glória do Senhor. Esse é o meu desejo. Falo em nome de todos aqui do podcast do Com a Palavra. E sempre repito isso, as nossas portas aqui estão abertas. No momento que quiserem trazer outro tema, quiserem trazer outro livro. A gente tá aí, né, Bruno? Estamos trabalhando na segunda edição dos primeiros livros. Aí, quando sair, né, a gente colocou, foi para junho, é isso? Aquela meta? Julho, né? Julho. Sim. Aí a gente avisa, né, que vou vir aqui. Aí são livros independentes. Aí o meu, eu posso vir falar. Acho que o de Bruno, não sei se ela já falou. Não, ainda não. Aqui não. Ela foi lá no Nouca, não foi no cast. E no de Débora. Pronto. Aqui não, olha aí. Mas vai ter também, porque agora aqui no Com a Palavra nós abrimos um espaço aqui para as mulheres também, né? Agora tem Com a Palavra Mulher, teve o primeiro episódio, saiu na quinzena anterior. Muito bom, assista. E Bruna é uma das participantes aqui, ela não teve nesse primeiro episódio, que ela não pôde. Não pude. Mas em breve Bruna vai estar aqui com as meninas e quem sabe, ou lá com a Palavra Mulher, ou normalmente marca um dia que só a gente mesmo, pode conversar também. Com certeza, quem não leu ainda, ou quem não sabe o testemunho de Bruna e de Cleiton, da família, um testemunho muito forte mesmo, muito impactante assim, e com certeza as pessoas vão ser edificadas. Então, fica as palavras finais de vocês. Fiquem à vontade para fazer as suas considerações finais para os nossos ouvintes, telespectadores, sei lá como é que fala. Eu sempre fico sem saber como é que fala, né? Se é telespectador, se é ouvinte. Não importa. Quem está assistindo aí pela internet. Aí. Então, me despedir, né? Agradecer o convite e dizer a você que está ouvindo, se você gosta de estudar sobre parábolas, se você gostou desse tema, eu tenho uma novidade. Eita. Uma novidade em primeira mão. Ninguém tá sabendo, nem ele, nem Cleison. Eita. No meu Instagram pessoal, @BrunaMonastirski. Eu sei que o nome é difícil, mas quando você botar Bruna Monas, aparece. Sim. Eu tô de preto na foto. Já sabe que sou eu. E eu acho que talvez esse mês ainda não, mas em maio eu vou começar compartilhar alguns estudos sobre outras parábolas. Legal. E aí eu pretendo fazer ao longo desse ano as parábolas de Jesus. Enfim, me acompanhem lá. Provavelmente vai ter alguma live, estudos sobre parábolas. Eu estou focada nesse tema aí para esse ano. Vai ter o lançamento do livro também, mas quem quiser me seguir, @BrunaMonastirski, e acompanhar lá esses estudos comigo, será bem-vindo. Massa. Legal, show. Hein? Aí, novidade boa. Novidade boa. Minha mensagem é para lá, né? Pode falar para lá. Não desistir, né? Perseverar em servir ao Senhor, ao longo desses anos como convertido, né? Pessoas que ministraram junto a mim, ao meu lado, dando aula em seminário, Instituto Bíblico, ministrando louvor, hoje estão completamente desviados, né? Porque faltou estabelecer o seu coração na palavra. Então é importante você entender esse processo da parábola do semeador. As coisas não são... com Deus não é kisuke, né? Como a gente dizia no interior, kisuko, né? Que você bota o pozinho, mistura, tá pronto. Então, miojo, né? Miojo. Então há um processo e é importante a gente entender esse processo para podermos ser pessoas frutíferas. Então persevere na prática da palavra que você terá o fruto bom, né? E nós queremos lhe dar, sim, aqui, né, Bruna? Em nome aqui do Ministério Águios. Tá muito obrigado. Autografado aí pelos autores. Eita, meu irmão. Que honra.
Que honra mesmo estar aqui. Muito bom, muito bom. Sabe quem Vou foi o ilustrador? Você conhece? No dia foi Saulo. Foi. Rapaz, Saulo tá em todas. O Saulo, só um parênteses aqui, né? Ele tá morando nos Estados Unidos, né? Ele casou com uma americana, tá lá. E veio o pessoal do Luz em Ação aqui, o Johnny veio aqui esses dias, o Marcelo. E aí ele falou que um mundo é pequeno, né? O Luz em Ação tá, mesmo o Saulo morando lá, fecharam lá um contrato com eles, vão fazer uma animação agora, que o Luz em Ação tem o Telestai, tem o H, tem alguns materiais, mas vão fazer uma animação e usando a arte de Saulo, né? Porque o Saulo é inconfundível, assim, quando você vê os desenhos de Saulo, eu quando eu vejo uma coisa, eu falo, parece que isso é Saulo. Ele tem, né? Tem a marca dele. A marca dele, né? Então o Saulo vai estar também lá com Luz em Ação agora. Pô, muito legal. O Saulo é só uma benção. E vi aqui que é do Desas, né? Que é foi do o diagramador e a edição Júnior, foi né? de Júnior, foi. Lá de Luciana. Isso. Bom. Vou ler. Esse aqui vai ser o próximo. Muito obrigado mesmo. Amém. Então, pessoal, vocês que ficaram até agora com a gente, muito obrigado também por perseverar. Já é uma mostra de perseverança que eu sempre falo aqui, nesses dias de tudo rápido, quem consome podcast é um guerreiro, assim, é exceção. Porque o pessoal hoje, tem gente que não aguenta nem vídeo mais de 10 minutos, tem que ser vídeo de 2 minutos só no máximo, então ficar ali mais de 1 hora assistindo tá difícil. Então, você que chegou até agora, eu quero pedir um favor para você, né? Você chegou aqui, eu vou até mudar a câmera aqui, vou colocar eu aqui na câmera agora, sozinho aqui. Você que chegou até aqui, rapaz, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Com a Palavra, se você não segue a gente lá no Spotify, nem no Instagram, por favor, faça esse favor pra gente. Eu sempre repito aqui, não dói o dedo, não tem que pagar nem R$1 a mais, a sua internet não vai ficar mais cara por isso. Não custa nada para você, mas você abençoa a gente aqui. Eu tenho um sonho, uma meta desse ano, de 2025, até o final do ano, chegar a 1.000 inscritos. A gente tá bem longe, estamos 300 e pouco agora, mas a gente vai chegar a 1.000. A mesmo tem canal aí que esse cara ganha 10 mil por mês, de inscritos por mês, porque ele não consegue 700 pessoas. Então é muito fácil. Então faça esse favor. E eu vou pedir a você que, além de você se inscrever e curtir esse episódio, você comenta alguma coisa, qualquer coisa simples. Legal, rapaz, foi muito bom. Qualquer coisa, bota o foguinho lá, bota o joinha, só para ajudar a plataforma a recomendar isso. E compartilha, meu irmão, coloca aí no grupo da igreja, no grupo da família. Você vai ser abençoado com certeza com a parábola do semeador. Você talvez já tinha lido, mas não tinha entendido. E hoje nós trouxemos aqui um entendimento que vai ajudar com certeza você. Então, você compartilhando isso aqui, você não vai estar compartilhando com a palavra, você vai estar compartilhando a palavra de Deus. Esse com a palavra até faz um trocadilho, né? Com a palavra é tanto tempo para as pessoas falarem, quanto ele está levando uma palavra com P maiúsculo mesmo, está levando o Senhor. A intenção daqui não é promover a mim, nem os outros rapazes que fazem o podcast ou qualquer outra pessoa, é promover o Senhor, promover o reino de Deus. Então, nos ajude com isso aí, tá certo? Mais uma vez, obrigado, Bruna. Obrigado, Wendel. Deus abençoe. E daqui a 15 dias, você que está nos acompanhando aí, vem mais coisa boa pela frente aí, tá certo? Valeu, fiquem na paz do Senhor Jesus.